Tarde. Pronto, a Lexia Divina chama em português de leitura orante da palavra, certo? Leitura orante, né? Da palavra de Deus. E a gente vai falar os passos. Tem várias formas de rezar com a escritura. A gente vai falar de uma das formas, certo? Mas existem outras formas de rezar com a escritura, certo? Porque às vezes esse é o mais falado, a gente pode achar que só tem esse, né? Porque é o mais falado, mas tem outros métodos também. Mas esse é um dos mais conhecidos e mais eficazes. Aí são 4 degraus, 4 passos. Quais são esses passos para rezar com a palavra? Porque a palavra você pode estudar ela, sem ser o momento de oração, estudar normal. Você pode ler como um livro de literatura, não há problema nisso, porque também tem vários gêneros literários, tem poesias na Bíblia, tem livros históricos, tem vários gêneros literários, né? Mas pode fazer um estudo teológico mais da Escritura, e você pode fazer um estudo orante. E um estudo orante é o que a gente é convidado a fazer todos os dias, para a gente se fortalecer na fé, crescer na amizade com Deus. São Jerônimo, ele vai dizer que desconhecer as escrituras é desconhecer a Cristo, né? Então, quando a gente tem intimidade com a palavra, a gente vai ter intimidade com Cristo. Isso vai nos fortalecendo. Às vezes a gente vai dizendo muitas máximas do mundo. O que é máximas do mundo? São aquelas frases do mundo que o mundo diz. Só faz comigo uma vez, mas a segunda não passa. Sei lá, ninguém confia em ninguém, só confio na minha roupa e olhe lá, nem confio nela porque pode estar furada. A gente começa a repetir as máximas do mundo e nunca sabe citar um versículo da Bíblia. Nunca sabe dizer uma resposta do Evangelho. Por quê? O primeiro sinal é porque a gente não medita, não reza com a palavra. Porque quando a gente reza com a palavra, quando a gente está no meio de alguém conversando, falando muito besteira, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? A palavra de Deus como resposta, sim ou não? Quando você escutar aquela pessoa, deixa de ser besta, rapaz, para perdoar as pessoas, quando te maltrata, tu é igual um otário. Aí você, Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, não é sempre não. Aí a pessoa vai e fala assim, mas se juntar, quem bom juntado tá, casado está. Não, mas a palavra fala que tem, lá em Mateus 19, Coríntios 7, que tem que casar, que é um dom de Deus. Aí a pessoa vai falar, não, mas é qualquer igreja salva, toda religião salva. Não, mas tem lá em Mateus 16, que Jesus fundou uma igreja, tem em Lucas 10,16, tem em 1 Timóteo 3,15, tem por aí vai. Né? Aí você vê a intimidade com a palavra que a pessoa tem. Porque a pessoa conhece a Escritura. Ela ama a Escritura. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque ela lê, medita, pensa. Ela não lê para debater, não, mas ela começa a ter intimidade. Quando ela está com um problema, prepara com o futuro, ela lembra que o Senhor falou: olhai o lírio dos campos, as aves do céu, elas não trabalham, não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, tinha as roupas tão belas como esses lírios, né? E o Pai do céu não cuidará de vós? Ou seja, a palavra de Deus vai ter uma resposta para tudo na nossa vida, sim ou não? Quando o medo tomar de conta, 366 vezes a Bíblia tem a palavra dizendo: não tenhas medo. Não tenhas medo. E por que a gente vive refém do medo? Porque a gente não escuta a palavra. A gente não toma posse do poder da palavra. A gente vive escravo do medo. Medo dos problemas do mundo, medo do demônio, medo de nós mesmos, medo de tudo. Mas enfim, eu fiz só uma introdução, agora eu vou para o que, senão eu vou dar outra pregação aqui, diferente. Né? Primeiro passo, vem comigo, leitura. Então, o primeiro passo para você fazer os degraus, que a gente vai subindo, ou você pode mergulhar também, pode ser 4 mergulhos, né, mais profundo. Leitura. Então, você lê um trecho da Bíblia. O ideal é mais fácil você fazer isso com os evangelhos, ou com as cartas de
São Paulo, ou com as outras cartas do Novo Testamento, ou com Atos dos Apóstolos, é mais fácil a compreensão, certo? No Antigo Testamento já é mais difícil fazer essa leitura orante, a não ser quem já está bem habituado, né? Então você faz primeiro uma oração inicial, mas esse não é o degrau. O degrau é a leitura, certo? Você faz uma oração bem simples, rápida, entrega a Deus, pede o Espírito Santo que ilumine, faz a leitura. Quantas vezes, Oséias? Uma vez, duas vezes, três vezes. Aí você lê em voz alta, viu? Tipo aqui, Romanos 5, 12. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte assim também. A morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí você vai ler esses versículos, aí parou de ler, aí você lê novamente, até que você consiga memorizar o máximo possível dessa leitura. A leitura é para que você traga para a sua memória. A gente fala o quê? De decorar. O que é decorar? É guardar no coração. Decore. Guardar no coração. Ninguém deve decorar, não. Deve sim. Decorar quer dizer guardar no coração, na alma. Então, é memorizar as coisas. Hoje a nossa memória é muito fraca, não memoriza nada, né? A pessoa fala aqui, o que aquele menino falou? Rapaz, gostei. Falou que, sei lá, falou que é legal, gostei. Nossa memória geralmente é fraca porque a gente escuta muita coisa durante o dia. É música que não presta, é filme, é série o dia inteiro, é conversa besteira, passa 15 horas no celular. Aí quando vai lembrar de alguma coisa, lembra? Só lembra de besteira, do TikTok, do Kawaii e um bocado de besteira. Da vida alheia, né? Só isso. Das piadinhas. Ah, tu viu isso aí? Engraçado. Mas não lembra do texto bíblico, né? Então a gente tem que ler para guardar no coração. Memorizar, a memória do coração. Então você lê, você pode ler em voz alta, depois você pode ler em voz, meia voz. O que é meia voz? É ler com metade da boca? Não. É você ler, assim, ó. Por isso, como o pecado entrou no... Você lê mais baixo um pouquinho, suavizando, você se acalmando. Depois você pode ler só no pensamento, entenderam? Lê 3 vezes, no mínimo, para você firmar aquilo na memória. 3 vezes. Pode ler mais? Pode. Não, mais de um eu já decoro, que você é mentiroso, não decoro não. Mais de ser mentiroso, você não decora não. Então 3 vezes, no mínimo. Depois, qual é o segundo passo? A leitura, que é o primeiro passo, qualquer pessoa pode fazer, um ateu pode fazer. Mas não passa disso aí, só fica no... Porque a leitura orante é uma leitura de quê? Diga comigo, de fé. Porque a leitura do Bíblia qualquer um pode fazer, mas a leitura orante, que é uma leitura de fé, só quem faz é quem tem fé. Vocês são pessoas de fé, sim ou não? Independente do tamanho ou não, vocês são. Nós somos. Então, a leitura de fé. Aí depois, na leitura, você vai tentar também visualizar o que você está lendo. Tipo, eu estou lendo sobre... Você vai tentar ver aquilo ali. Tipo, eu estou lendo sobre Jesus, lá em João 8. A mulher, pegaram a adúltera em flagrante de adultério. Eu imagino eles pegando ela em flagrante e trazendo ela para Jesus, jogando ela no chão. Imagina a multidão. Eu tento imaginar aquela cena do que está falando no texto, certo? A mulher hemorraísa que estava se arrastando no meio da multidão, eu tento imaginar a mulher se arrastando mesmo, a mulher sangrando, a mulher triste, abatida. A gente tem que tentar imaginar o que o texto está dizendo. Imaginar o que a pessoa está sentindo. Ah, aquela mulher estava triste. Aí você vai imaginar o que é uma pessoa triste. A cara, os sentimentos. Vocês estão entendendo? E tentar, a pessoa estava sentada. Você não vai imaginar a pessoa em pé, imagina a pessoa sentada. Você vai tentar visualizar o texto. Leitura aqui ainda, né? Você vai ser, de certa forma, um telespectador. Você está apenas assistindo, de certa forma. O segundo degrau é a meditação. Na meditação, você não é apenas alguém que está vendo as coisas. Não é o que o texto está falando somente. Não é o que a palavra está falando. É o que a palavra está falando para mim, pessoalmente. Ou seja, está falando aquela passagem da tempestade.
Na leitura eu estou apenas vendo lá Pedro, os outros estavam nervosos, com medo, aflitos, por conta daquela tempestade. Na leitura eu vejo isso. Mas na meditação eu entro no texto. Quem é que está no barco? Pedro, os apóstolos, Jesus dormindo. E quem mais está no barco? Diga comigo. Eu. Diga o seu nome. Mais uma vez. Seu nome. Oséias. O Oséias está naquela barca com medo, vendo Jesus dormir. Se vocês estivessem vendo Jesus dormir, vocês também não teriam medo, não? Rapaz, um homem que faz milagre, cura cego, ressuscita morto, está dormindo aí. Rapaz, nós vamos se ferrar todo dia aqui, né? Se fosse cearense, vamos se lascar todo dia agora. Misericórdia. Vai, meu Deus do céu. Ferrou o sono, homem. A gente ia ficar calmo? Claro que não. Talvez a gente ia fazer pior do que casamento. Talvez a gente tinha pulado, era do barco, morrido afogado, né? Ia ser pior. E a gente talvez tivesse o quê? Ou seja, sabe que Jesus estava o quê? Muito cansado, sim ou não? Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. Uma pessoa, numa tribulação dessa, dormindo desse jeito, estava cansado ou não estava? Porque ele gastava a vida dando a vida pelos outros. Boa tarde. Boa tarde. Será que alguém tem um sono assim, desse jeito, hein? Você ficaria dormindo assim na tempestade? Mas voltando, aí você se coloca naquela tempestade. Meu Deus, será que eu estaria numa tempestade como? Igual Jesus dormindo? Eu estaria como Pedro? Eu estaria como os outros apóstolos gritando? Como é que eu estaria aflito? Como é que eu estou nas minhas tempestades do dia a dia? Você se coloca naquele texto. Você participa. Você é alguém que tem que colocar a sua vida naquele texto. Isso aqui é o que? Meditação. Aí você tem que fazer o que para meditar? É bom que você esteja num local mais recolhido, você faça um ambiente de oração, você feche seus olhos para tentar imaginar, porque se você ficar olhando assim só para a parede, ou por besouro, para o cajueiro, será que vai dar cajueiro esse ano? Aí você vai esquecer do texto. Aí, rapaz, será que vai chover hoje? Já esquece da leitura. Você tem que tentar fixar no texto, entronizar no seu coração, meditar, silenciar e fixar aqui. É você e Deus que está aqui, é vocês dois. É algo pessoal, é um encontro pessoal, é um encontro. E com o encontro você tem que dar atenção à pessoa que está com você, sim ou não? É por isso que a gente não sai transformado na oração, porque a gente vai só assim. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá, me dá, me dá. Parece um comerciante com Deus. Não. Por isso a gente não muda. A gente trata Deus como um comerciante. Me dê. Valeu, vem chato. Aí quando ele der, aí vou pagar minha promessa. Show. Nada contra a promessa. A gente trata Deus só como troca-troca. Meu Deus do céu, isso aí a gente não evolui nunca. Evolui no sentido assim, progredir espiritualmente, não evolui no sentido espírita que o pessoal fala não, né? É no sentido espiritualmente, de progredir na fé. A gente fica igual um menino reanimado. No dia que Deus não der, eu não tenho fé não, faz tempo que eu peço a Deus, não me dá as coisas. Não vai dar não, porque quanto mais dá, mais ruim você fica, não vai dar não, espere, né? Vocês veem que parece que eu tô com raiva, não, tô calmo, viu? Só o jeito de falar. Tranquilo, viu? Então a meditação é para você entrar no texto e fazer o quê? Participar. Você mergulha ali. Até aqui tranquilo? Entenderam sim ou não? Tem alguma pergunta? Primeiro passo qual é? Leitura. Segundo? Meditação. Eu ainda vou voltar para o primeiro só para dizer o seguinte, ó. Um ateu faz essas partes aqui. Saber alguma coisa sobre o texto, qualquer um sabe. O Leandro Carnal estava no programa do Padre Jorge Mazotti, o Toxino Sacristão. O Leandro Carnal é um ateu. Ele já foi católico, ele já morou, não sei se foi no mosteiro, foi jesuíta, coisa do tipo. E ele estava explicando, ele sabe hebraico um pouco, acho que grego, latim, ele sabe um bocado de coisa, né? Bem estudado. E ele explicando um texto bíblico que muitas pessoas que talvez sejam bem sábios na escritura não sabem o que ele estava explicando lá. Ele explicando, por exemplo, o texto que a senhora ia rezar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E uma das traduções para nada me faltará, ou seja, é assim, ó, o Senhor é meu pastor e o Senhor não me faltará. Ele mesmo não me faltará.
Quem é que não vai faltar? Ele mesmo. Não é que nada. Não é que, tipo assim, porque Davi faltou alguma coisa para ele? Faltou em algum momento. Os santos faltaram alguma coisa para ele? Faltou. O São Paulo ficou preso na cadeia, faltou. Na cadeia falta alguma coisa, sim ou não? Então será que o Salmo mentiu? Não. Mas isso quer dizer o quê? Que quando o Senhor é nosso pastor, tendo ele, nós temos tudo. Um mendigo na rua que tá passando fome, se ele tiver na graça de Deus, ele tem tudo, não falta nada. Uma pessoa com câncer apodrecendo no hospital, se ele tem Deus como Senhor, ele tem tudo, não lhe falta nada. Alguém na agonia da morte, morrendo do câncer, bem magrinha, mas que ela morre na graça de Deus, não está lhe faltando nada. Alguém que ficou desempregado, está com 10 anos desempregado, e cheio de dívida, não porque quer, mas porque não conseguiu nada, mesmo, luta e não consegue. Não está faltando nada, porque o tudo dele é o Senhor. As outras coisas? Não, as outras coisas, de fato, é necessárias. Mas, infelizmente, algumas vezes acontecem essas calamidades. Mas se Deus é o Senhor, essas demais coisas, elas são praticamente nada importantes. Vocês estão entendendo, né, o sentido do texto? Ou seja, mas um ateu sabe disso, ele deixou de ser ateu? Se alguém entrasse na live daquela, ele explicando isso, ele explicou para mim, eu já tinha conhecimento que era assim, um texto que eu tinha lido em outros livros. Mas qual é a diferença? Tipo assim, eu sei isso, um padre estudado sabe, outro estudado sabe, e um ateu sabe. A questão não é saber uma informação. A questão é você saber algo e deixar que esse algo transforme a sua vida. Vocês estão entendendo? Não adianta nada eu saber essa Bíblia no grego, no latim, no hebraico, saber indo e voltando. Eu pregar até para os bispos, se for o caso. Eu pregar para 1 milhão de pessoas. Se essa palavra não me transforma. São Paulo até diz assim, ó. Que eu não possa, pregando para tanta gente, vim eu a me perder. Às vezes é perigoso, né? A gente prega para um bocado de gente e acaba a gente se perdendo. É um perigo. Então vamos pensar, a gente tem deixado a palavra de Deus nos transformar porque ela nos transforma. Quem tem transformado a tua vida? A palavra ou a novela? A palavra ou o filme? A palavra ou as séries? A palavra ou os Big Brother da vida? A palavra ou o vizinho fofoqueiro? A palavra ou o teu marido? A palavra ou os amiguinhos? O quê? A gente tem que se perguntar. A palavra ou as músicas do mundo? Os programas, os jornais? Quem tem mudado a minha cabeça? Tem que ser Cristo, né? Então, segundo passo qual é? Meditação. É Deus falando comigo. E o terceiro passo, diga comigo, oração. Que é o terceiro degrau, né? A oração, ela a nossa resposta a Deus. Porque se Deus falou comigo, eu tenho que dar uma resposta, sim ou não? A palavra me tocou, Deus falou comigo na palavra. Para que eu me arrependesse, para que eu louvasse, para que eu confiasse, eu tenho que fazer o quê? Vou dar uma resposta. Osés, como é que eu respondo a Deus na oração? Não sei, é você que vai responder. Agradecendo. Chorando, pedindo perdão, agradecendo, sorrindo, ficando calado, cantando. Se você estiver sozinho em casa, quiser dançar na presença dele, dança. Se quiser pular, pule. Se quiser, se você for carismático, orar em línguas, ore. Se você quiser ficar de joelho adorando e chorando na presença dele, chore. Se você quiser passar 1 hora pedindo perdão, peça. Se você quiser interceder pelo mundo inteiro, interceda. O que Deus te motivar a fazer naquela hora, que a palavra te tocou, faça. Você está livre na presença de quem? De Deus. Quando a gente tem um encontro com a pessoa que a gente ama, a gente fica livre na presença dela, sim ou não? Para falar o que está no nosso coração. É assim que a gente é livre com o esposo, com a esposa, mas deveria ser, né? Deveria ser. Porque às vezes eu acompanho certa situação que a pessoa fala assim, meu esposo é assim, é assado. Você já falou isso pra ele, criatura? Não. Tem que falar pra ele, não é pra mim não, né? Porque se falar pra mim, eu não vou mudar teu esposo não. Fale pra Deus primeiro, depois partilhe com seu esposo. Com calma, com sabedoria. Mas fica resmungando do teu esposo. Teve gente que aconselhou comigo e toda vez resmungava do esposo. Eu falei, filho, é o seguinte, ó, eu não vou mal ver essas coisas não.
Você vai resolver isso aí com ele e não venha falar mais nada dele para mim, não. Porque eu sabia que era frescura que ele ia partilhar comigo. Não era aquilo que ele estava dizendo, não. A gente percebe com o tempo, Deus vai revelando, né? A pessoa ligava para mim, fazia o quê? Não atendia, não. Fique lá com as suas frescurites, né? Quando é problema, eu ajudo a resolver, né? Mas quando é frescurite, resolva. Agora o homem doidou, né? Calma, tô calmo. Né? Ou seja, gente, é o teu marido, não é teu inimigo, não. É o teu Deus, não é o teu inimigo, não. É o teu Pai do céu, não é o teu inimigo. É o teu Senhor, não é o teu inimigo. Como é que é o teu Senhor, meu Senhor? Eu nem falo com ele. Só falo quando eu preciso. Não é nem em banco, a gente só vai no banco quando precisa de empréstimo ou receber dinheiro. Meu Deus do céu. Mas eu já vou ficar nervoso aqui. Não, calma que eu estou brincando. Viu? Terceiro degrau qual é? Resposta de oração. Qual é? Oração que eu dou a resposta a Deus. Primeiro passo qual é? Segundo passo. Terceiro passo. E o quarto passo, diga comigo, contemplação. A contemplação é o momento onde você vai mais silenciar mesmo e deixar que Deus faça a obra. A gente demora a silenciar, né? A gente gosta de barulho, a gente gosta de fuar, né? De confusão. Se tiver silêncio em casa, a gente já liga a TV, aí liga o celular, liga o rádio, dá um grito. Ó, essa casa parece um velório, tem ninguém aqui não, morreu foi gente, foi não sei o quê. Aí começa, parece um bocado de doido junto, né? Calma. Numa casa em silêncio, tem horas que é bom. Tem horas que é bom o grito do menino, tem horas que é bom aquele bate-papo, aquele da festa, mas tem hora para tudo. Tem hora também do silêncio, sim ou não? Imagina quando você vai dormir, tem aquele vizinho que liga um som bem alto. Tem muitas vezes que lá em casa, misericórdia. Era funk esculambado, era brega, era todo tipo. 3 horas da manhã que eu fui dormir, misericórdia, você precisa soltar uma bomba naqueles carros ali. Pra acabar com isso. Não, não pensei isso não, gente, tô brincando. Tô dizendo agora só para fazer gracinha, né? Mas eu tava com tanta. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui dormir quase 4 horas da manhã. Ou seja, hora de silêncio. Ou seja, para todo momento tem hora do silêncio, sim ou não? Então o silêncio é o momento onde a gente mais se encontra com Deus, conosco mesmo. Por exemplo, quem namora, quem casa também, quem casou namora mais ainda. Quando os dois estão ali calados, namorando, e fica sem falar nada. Um carinho um com o outro, sem dizer nada. Às vezes até é melhor, porque tem gente que fala, mas que faz atrapalhar mais as coisas. É melhor ficar... Tem horas que é melhor ficar calado, né? Então... É porque você não é casado. Mas eu escuto demais os casais, eu pego os abacaxi bastante. Né? E eu... E eu tenho tios casados, também sou filho de gente que é casada, né? Meus pais separaram, eu já vi os abacaxi deles. A gente sabe dos abacaxi. Mas quem casou sabe mais ainda na festa. Mas enfim, a gente precisa de silêncio. A contemplação é o quê? O momento de você deixar Deus reinar na sua vida. E deixar aquela palavra reinar na sua vida. Aí depois disso você faz o quê? Anota o que ficou mais forte. Aqui não é o quinto passo não, é apenas você estar encerrando o momento, né? Peraí, o que foi que mais me tocou? Eu vou perdoar alguém? Preciso pedir perdão a tal pessoa. Preciso começar a rezar o texto. Preciso me acordar mais cedo, que eu sou muito preguiçoso. Preciso deixar de ser fofoqueiro. Peraí, eu falo demais mal dos outros. Preciso deixar de falar palavrão. Sou muito boca suja, eu vou parar de falar. Preciso me confessar que eu estou podre, podre, podre. Ninguém mais me aguenta. Tá 10 anos que não me confesso, vou me confessar. Eu preciso, sei lá, ir pra missa. Tá com 300 anos que eu não vou. Vocês entenderam, né? Preciso dar as flores para minha esposa, porque eu só trato ela assim, dando coice. Pronto, vou lá. Preciso fazer aquele almoço pro meu marido, porque eu só faço assim, aquele mesmo almoço, mesma coisa. E ele fica com a cara azeda, não sei porque, eu acho que é um almoço que eu nunca mais fiz legalzinho, né? Ou seja, Deus vai trabalhando em coisas naturais também. Ah, preciso cuidar melhor da minha casa, porque eu tô meio... Eu preciso ler a Bíblia, porque eu não estou lendo. Preciso assistir um filme de santo. Deus vai te inspirar o que você precisa fazer. Vocês estão entendendo?
terminou essa leitura, você vai anotar, para você não esquecer. Porque a nossa memória é fraca. Depois desse Covid, pelo menos a minha memória ficou só Jesus na causa. Né? Aí é isso. E já terminou minha pregação, já é 4h30, misericórdia. Deu para entender, gente? Sim ou não? Eu tentei ser o mais claro possível. Mais claro que isso. Só se o sol baixasse, né?